Olá, eu estou fazendo esse áudio para substituir o vídeo, a segunda parte que deveria sair hoje, mas teve um probleminha, certo? Eu me lembro de ter terminado a primeira parte pedindo paciência a quem está ajudando, porque é o seguinte, nós estamos juntos nesse projeto. Até aqueles que não estão sabendo que estão. E eu percebo essas pessoas em outras dimensões, certo? Elas se comunicam comigo e às vezes elas fazem uma certa pressão para que eu me adiante, mas com minha permissão, porque no final das contas é como eu falei, nós nos impulsionamos, mas estamos todos juntos e às vezes quando a gente está ainda no processo, embora eu já esteja bem adiantada no processo, que eu já posso já estar ensinando, uma das pressões que estão me fazendo é porque eu já deveria estar ensinando há muito tempo, por conta dos conhecimentos que eu já tenho e de todas as capacidades, inclusive extrasensoriais, eu já deveria estar ensinando e eu estou muito lentamente nessa atividade, certo? Então, quando eu falei calminha e tal, é para que aqueles que estão percebendo essas outras dimensões fiquem mais tranquilas, certo? Porque às vezes a pessoa tende a oscilar um pouco por conta dessas pressões, às vezes quando o fluxo está meio interrompido por lixos mentais de várias partes do conjunto, certo? Existe essa pressãozinha e aí isso pode causar ansiedade em alguns, depressão em outros, e é por isso que eu, tendo consciência de que isso acontece, eu preferi dar um pouco de tranquilidade para as pessoas que estão me ouvindo e que estão nesse estado, certo? Porque às vezes, mesmo sem elas saberem, mesmo sem elas terem consciência, ou consciência disso que eu vou falar, elas estão esperando algo. E isso causa, às vezes, ansiedade, às vezes depressão, às vezes alguma coisa na pessoa e ela não sabe por quê. Muitas pessoas estão aí nesse estado e não sabem por quê. Mas é por conta desses processos, certo? Como nós estamos todos ligados, estamos juntos, e uns impulsionando, a gente se impulsiona, mas entendam, como nós somos uns ficam meio que impulsionando os outros, mas com a permissão da pessoa. Por isso que eu digo que é a gente que faz, porque é com nossa permissão, tudo é com a nossa permissão, certo? Parece um assunto um pouco estranho aqui eu falando, porque muitos estão num processo muito aquém e não vão entender muito o que eu estou falando. Outros vão, certo? Mas aqueles que estão passando pelo processo, estão na fase de depressão, na fase de ansiedade, talvez dê um cliquezinho para entender que faz parte de algo assim, faz parte desse projeto, certo? Você vai se tornar mestre de si mesmo e vai poder atuar mais no planeta de uma forma mais legítima, de uma forma na sua melhor versão possível neste planeta, certo? E eu sei e já recebi mensagens de que tem algo ainda para acontecer para mim, mas já está aqui, bem em cima do momento. Mas uma coisa que me foi passada hoje é que eu devo ficar em silêncio, né, para poder me ouvir melhor e confiar e soltar, fazendo somente a minha parte, né, fazendo somente aquilo que eu vou sentindo e vou fazendo, sentindo e agindo. Mas eu tenho que silenciar um pouco para sentir melhor, porque principalmente quem é muito mental, né, como eu, isso atrapalha um pouco a intuição, aquilo que vem de dentro, porque é na área um pouco mais para o lado cardíaco, certo? Porque a gente sabe que é um assunto que eu vou trazer para cá, que é que o coração é um órgão que tem neurônios como o cérebro, certo? Eu vou trazer esse assunto, vou explicar melhor. Então é muito importante essa área cardíaca. Seres do extrafísico, como os pleiadianos, trabalham muito essa área em nós, né? Nos ensinam muito sobre isso, mas não somente eles. Mas é lógico que essa área está ligada com o cérebro. E que a gente não deve valorizar somente a razão e a emoção que está no cérebro, né? O sistema límbico e o neocórtex, não somente, mas também os neurônios do coração. Então, para a gente poder usar bastante essa área cardíaca, a gente precisa silenciar. É justamente quando a gente tranquiliza a mente, né? A meditação que as pessoas fazem e tal, para poder tranquilizar a mente, ela acessa melhor a si mesmo, que é através dessa
através do ajna e a área cardíaca, está tudo ligado. Essa área toda, esses chakras superiores todos estão ligados, né, até o coronário, que liga diretamente com o extrafísico, e assim, é o que está mais ligada ao todo, né, o coronário. Então, mas essa área toda, ela se une para que você receba, se torne a sua melhor versão, para que você consiga ter as melhores intuições, para que você receba as melhores mensagens de si mesmo, quando você conseguir se tornar mestre de si mesmo, certo? Por enquanto é assim que acontece, nós nos ajudamos uns aos outros, né? É o que eu estou fazendo no canal, e em muitos canais também que eu andei, pessoas grupos em geral, estamos todos juntos, embora você queira escolher um grupo, você pode, né? Para ficar, mas saiba que não existe a separação, certo? Todos os grupos estão trabalhando no mesmo projeto, no mesmo projeto Terra, nessa transição planetária, certo? E a limpeza mental, né, desses dejetos, desses lixos, desses problemas e tudo, que fica armazenado no nosso inconsciente, ajuda muito em muitas coisas, inclusive no desenvolvimento da sua sensibilidade. E essa sensibilidade vai facilitar você entrar em contato maior com o extrafísico, com o seu eu superior, certo? E fazer o melhor possível nessa transição, para você e pelos outros. O fato é que quando você vai se tornando mais sensível, e também os lixos vão ficando cada vez mais, você consegue tirar realmente assim praticamente tudo, você tem mais autocontrole, certo? Você tem controle sobre o seu corpo, sobre sua mente, e você também começa a receber mensagens que você não pode exatamente passar. Tem coisas que eu estou sabendo e eu não posso passar porque eu tenho que deixar o processo acontecer, deixar a coisa se desenrolar. Porque para mim foi permitido ver, porque existe também uma questão da permissão, porque apesar de a gente estar já mais liberto, né, você está com mais autocontrole e mais acesso ao extrafísico, você ainda está encarnado. Então isso já, de certa forma, limita o seu livre-arbítrio, limita, certo? Então, os seres do extrafísico, eles colaboram com isso, com essa nossa limitação. Então, há coisas que serão interrompidas para nós mesmos. Você não vai poder saber mesmo com a sua capacidade extrasensorial é bloqueado para você, certo? Eles conseguem fazer isso. E quanto eles avisam para você alguma coisa, porque é importante para você, mas eles sabem e deixam você ciente de que você não pode passar logo aquela informação. Pelo menos, digamos, se for em relação a alguma pessoa, você não pode dizer para essa pessoa alguma coisa que você sabe, certo? Ou porque as informações em relação ao mundo todo, se eles não querem eles não vão passar somente para uma pessoa, né? Geralmente quando a informação é geral, já é o momento que a gente pode expor para o mundo, certo? Então, se não é para expor para o mundo, não faz muito sentido só aquela pessoa receber. Mas existem exceções, né? Algumas coisas são expostas para a pessoa porque ela já está em condição de entender, está com a consciência maior, vai ser útil para ela, e isso, um pouco mais à frente, vai ser útil para o outro. Então, isso que eu acabei de falar, né? Eu acabei de compreender melhor agora enquanto falava. Isso acontece também, gente. As coisas vão chegando no momento em que a gente está falando, certo? E chegou dessa forma. Primeiro, eu estava, como se surgisse em mim uma dúvida. Por que eu vou receber uma mensagem que serve para todas as pessoas que estão lá fora e só eu recebo? É aquele sentimento que a gente já adquire quando a gente já se vê como parte do todo, entendeu? A gente sempre tem uma vontade de doar, a gente nunca consegue pensar somente em nós. Então me surgiu essa dúvida: por que somente eu estaria sabendo determinada coisa e não posso expor? E me foi esclarecido automaticamente enquanto eu falava, para você ver, uma ligação direta, certo? Que é porque eu estou com a consciência já preparada e muitos lá fora não estão, e aí nesse caso vai ter um momento para acontecer. É isso, certo? Mas eu não estou dizendo que eu vi uma coisa extraordinária que é para mostrar para o mundo, não estou dizendo isso. Mas existem algumas pessoas que eu andei vendo, sim. Alguma coisa dos processos eu andei vendo, sim.
E eu não posso falar porque vai atrapalhar o desenrolar do processo para algumas pessoas que estão progredindo até bem, certo? Inclusive. E o que eu vou fazer aqui, eu sei que essas pessoas estão acompanhando, vai servir para elas e vai chegar o momento, entende? Eu já andei falando coisa demais e agora eu descobri, agora assim, me foi passado que são esses motivos aí que eles me disseram para silenciar, não somente silenciar para ouvir a minha voz interior, como também nessa questão de que eu tenho que medir um pouco as minhas palavras, eu tenho que observar o que é realmente para ser dito, certo? Para ser exposto. Mas o fato é que antes, como eu estava ainda num processo um pouco aquém, quando eu via as coisas, eu ainda estava tentando entender o que era aquilo, eu achava que a pessoa sabia e às vezes eu conversava com uma pessoa ou outra e a pessoa ficava me boiando e eu não entendia porque elas ficavam boiando, mas o fato é que eu não estava conversando com elas nesta dimensão 3D, eu estava conversando com elas numa dimensão superior. E como foi que eu tive essa certeza? Porque eu poderia pensar assim, bom, eu posso estar tendo umas alucinações, né? Alguém que está me ouvindo pode pensar isso, inclusive. Mas o fato é que eu fiz testes, certo? E nesses testes eu percebi que eu realmente estava conversando com a parte mais elevada dessa pessoa, essa pessoa na dimensão superior. Porque era confirmada, e não somente com uma pessoa, certo? Não somente foi um teste com uma pessoa, mas era impressionante como acontecia, e isso foi me dando confiança de que realmente eu tinha esses contatos com seres encarnados e outra parte delas, uma parte que está tentando ajudá-las. É como se fosse assim, elas não estão percebendo, elas não estão conseguindo entrar em contato consigo mesmas na parte superior. Então eu vou ouvir essa parte superior delas, que estão querendo falar com elas, e vou tentar ajudá-las, certo? É algo assim. Só que o fato é que eu não posso ser direta, eu não posso ser muito afoita e chegar e ser brusca com essas pessoas, porque elas não estão preparadas ainda. Se elas estivessem preparadas, elas já estariam entrando em contato consigo mesmas, entendeu? Com essa parte superior delas, elas já estariam entrando. Que no final das contas é tudo uma coisa só, mas entendam, existe, né, as singularidades, e mesmo as singularidades, existe as multidimensões de cada singularidade, certo? Cada ser é multidimensional, cada ser está transitando no mesmo tempo, no mesmo espaço, em várias dimensões. É uma coisa complexa, mas é assim, certo? Então eu vou instruir sobre essas coisas, mas eu não posso contar tudo. Eu não posso chegar diretamente para as pessoas e dizer, certo? Tem coisas que nós precisamos nós mesmos descobrirmos. Então, por isso que eu mesma, com a minha parte superior, eu não capto tudo. Até mesmo porque, como a minha antena é desse jeito, eu recebo muita coisa, muitas interrupções. Eu já comecei a equilibrar um pouco essa quantidade de energia sobre mim. Mesmo assim, ainda fica um pouco difícil de me acessar com esse barulho todo. Mas eu tô tranquila, eu sei que eu já tô indo muito bem e está muito próximo de eu conquistar tudo aquilo que a minha alma pretende para mim, para o meu eu aqui encarnado e atuante aqui nessa 3D. E assim, eu acho muito mais importante eu me preocupar depois de eu além de cuidar da minha própria vida, né, aqui, dar uma equilibrada na minha vida na 3D, eu pensar nos contatos mais importantes, aqueles onde todos ao mesmo tempo são beneficiados, do que pegar e ficar recebendo mensagens ou de entidades, ou de espíritos que estão em sofrimento, ou de seres encarnados, a parte de outra dimensão, diretamente ligada à parte dessa dimensão encarnada. Quer dizer, eu acho esse trabalho
eu já percebi, já me foi mostrado que eu tenho a capacidade de ir além. Esse ir além é conseguir transmitir mensagens mais completas e mais gerais, mais para todos, do que simplesmente entrar em contato com um ser ou outro, certo? Embora eu andei ainda trabalhando, isso ainda pode acontecer, trabalhar da seguinte forma, como eu já expliquei em outro vídeo, alguns espíritos em sofrimento serem aproximados para que eu transmute aquela energia que está nele e transmute em mim. Quando ele entra em contato, ele aciona algo em mim, porque é assim, quando nós chegamos a um nível de iluminação, certo? A gente é aberto a tudo. A gente está aberta não somente ao que é ruim ou bom da dualidade. Ruim ou bom da dualidade, certo? A gente tem acesso a tudo. A diferença é que a gente já tem, quando a gente limpa os lixos mentais e tudo, começa a ter autocontrole, a gente começa a conseguir escolher a sintonia em que a gente quer ficar, certo? Então, por isso que agora, né, se eu quiser fazer trabalhos maiores, eu posso simplesmente me desligar desse outro trabalho, mas esse trabalho não estava chegando a mim, de espíritos em sofrimento se aproximarem. Então ele entra em contato eu entro em contato com essa parte inferior e transmuto em mim. Depois de transmutada essa energia em mim, eu transmito para ele, e ele recebe e faz a transmutação em si. Só que alguns não conseguem, alguns simplesmente se afastam, certo? Uns recebem e conseguem se transformar um pouco mais e sair um pouco do sofrimento, e outros vão embora. Mas esse serviço já existe nos centros espíritas, em outros lugares, eu não preciso fazer. Então, algumas pessoas que já estão em condição de ir além, é ideal que vá além, certo? E é o que eu estou pretendendo fazer. Eu estou pretendendo ir além. Estou pretendendo não me preocupar com esses serviços, embora eu não vou também simplesmente negar, né? Se eu já estou, digamos assim, se eu já estou em condição de escolher minha sintonia, mesmo que esses espíritos sejam aproximados a mim, para que receba boas energias, eu não vou precisar sentir a presença deles. É como se fosse assim. Eu sei que a gente sente tudo, né? Quem tem uma sensibilidade muito grande e está mais iluminado também, consegue perceber tudo. Mas quanto mais iluminado, mais é capaz de escolher a sintonia. Ou seja, como é que é essa iluminação também? É também essa questão da limpeza dos lixos mentais que eu falei. É você começar a ter autocontrole sobre isso, certo? Então, o que vai acontecer a partir desse momento que eu estou indo muito bem nessa direção, certo? E o que acontece? Acontece que eu escolho a sintonia sempre boa, procurando estar sempre bem, e mesmo que esses espíritos sejam aproximados de mim, eu não vou precisar senti-los para poder ajudá-los. Eles vão receber a energia e transmutar, eles mesmos, certo? Como alguns conseguem. E aqueles que não conseguem, eles vão se afastar, perdendo a oportunidade que dão a eles, que eles recebem, certo? Eles vão receber a oportunidade de serem aproximados de mim. Todos, tanto encarnados como desencarnados, que estão em sofrimento, serão aproximados, como muitos já foram aproximados, certo? Só que em alguns outros momentos eu não estava ainda em condição de ajudar tanto os encarnados, um pouco mais os desencarnados, mesmo assim nem tanto como agora, certo? Então o que acontece o que é que me disseram sobre a vibração do beija-flor? É justamente isso. O beija-flor, ele vibra sempre daquela forma. Tudo bem, ele vai geralmente nos lugares que, né, onde ele... A verdade é que quando a pessoa recebe a visita de um beija-flor, ela está recebendo uma oportunidade, é isso que é a verdade. Dizem que ela recebe uma mensagem, mas não é só uma mensagem, a mensagem é justamente a oportunidade. A oportunidade de uma elevação vibracional, certo? Então, o que acontece com os seres de vibração beija-flor, que é o que me pediram para me manter nessa vibração, que eu não estava conseguindo por conta dos lixos mentais, mesmo assim eu já estava em serviço, por isso eu passei em diversos grupos, e eu digo, né, trago todos eles em mim, trago porque um ser completo é aquele que consegue sentir a unidade, a unificação.
com tudo, né? Então ele é íntegro, ele é integral, ele é centrado, ele está no seu centro e ele consegue, ele sabe que nós somos um, ele sente a totalidade e nada o atinge, nada o tira do seu eixo. Claro que nós, estando encarnados, nós temos que estar atentos a isso, mas à medida que nós praticamos, isso vai aumentando em nós, como está me acontecendo, né? Eu já estou provando isso ao mundo que está acontecendo, certo? Eu estou, em alguns casos, em nível de neutralidade, em situações em que eu poderia me aborrecer ou sofrer, certo? E também em nível de compaixão em alguns outros casos. Então eu estou indo muito bem na limpeza dos meus lixos mentais, no meu equilíbrio, nessa busca do meu ser integral e também podendo ajudar mais com a minha vibração de beija-flor, certo? Que é a vibração mais dos seres cristal, entendeu? A era que a gente está entrando, a era cristal, certo? E assim, eu não preciso me fixar em um grupo, porque é como se fosse assim, eu vim para estar em mim. E eu posso transitar em diversos grupos quantas vezes eu quiser, certo? Isso não altera em nada. Muita gente não vai compreender isso, porque vai achar que eu estou oscilando ou em cima do muro, ou sem saber onde parar, ou sem saber estar desorientada. Não, entenda uma coisa. O meu lugar é em mim, certo? Onde eu posso criar a minha própria comunidade, inclusive, certo? Como disseram, que eu teria o meu campo de girassóis, certo? Mas não necessariamente. E não é só isso. Eu não preciso me deslocar para os grupos para atendê-los, porque existe eu já tenho a capacidade de perceber a conexão e através da conexão ajudá-los, entendeu? Eu precisei passar fisicamente nos grupos, precisei tanto para ajudá-los como também para receber informações, para chegar ao nível que eu estou e também para avançar mais, certo? Eu precisei fazer essa caminhada, né? E assim, agora está sendo esclarecido para muitas pessoas que não estavam entendendo. Muitas pessoas não estavam entendendo. Eu mesma, naquela época, não estava entendendo muito bem, mas agora eu compreendo como foi o fluxo, como eu estava realmente no fluxo e como foi o processo dessas passagens. Na verdade, eu ainda estou em um grupo, mas é um grupo que eu estou nele por uma certa urgência de acontecimentos, de processos, certo? Mas eu não necessariamente preciso desse grupo. Essa é que é a verdade. Mas eu tenho que ver também o ponto da necessidade deles. Porque se eu estou lá, existe um motivo também, não somente para mim, mas para eles, certo? E em parte eu até compreendo por quê. Porque já me foi passado. Mas eu não posso passar. E vai parecer uma conversa muito estranha para muita gente que está escutando, mas outros que já estão mais despertos vão entender melhor essa conversa toda que eu estou tendo. O fato é que isso eu posso passar, até devo. E o livro que eu mostrei, o livro do Laércio Fonseca, né, Ufologia Psíquica, que eu mostrei no vídeo da primeira parte, né, lá tem umas instruções importantes para que eu desenvolva esse trabalho, certo? Desse contato e... Bom, eu não sei até que ponto eu vou... Até que ponto vai ser isso aí... É uma coisa que eu percebo que existe essa capacidade, essa possibilidade para mim. Eu estou sentindo um chamado para isso também. Mas não significa que eu vou de fato chegar a esse nível. Entende? Eu não estou vendo ainda. Isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que não vai acontecer, eu estou dizendo que eu não estou vendo ainda. Mas se o processo está caminhando dessa forma, eu vou seguir esse fluxo. Mas mesmo que não seja, uma coisa é certa. Eu ter ido por esse caminho me ajudou a chegar onde eu preciso chegar. Está me ajudando a chegar onde eu preciso chegar. E é importante. Cada ser é importante. Pode ser que para muita gente aqui, a gente, né, tem uma mania de analisar as estatísticas e coloca pessoas em números, né? Começa a tratar pessoas de uma forma numérica e isso não acontece com o todo. O todo não trata nenhum ser como números. Ele não calcula
Se tantos por cento está conseguindo, então já pode... Não é bem assim, certo? Ele se preocupa com cada um. Então, inclusive nessa transição, quando o nível vibracional do planeta chegar ao esperado, alguns seres não poderão encarnar mais aqui. Não significa que eles foram esquecidos pelo todo, não. Significa que eles vão estar em uma outra situação, em um outro planeta, certamente, em que seja mais adequado para o desenvolvimento dele. Porque aqui não vai ser mais adequado. Ele vai estar atrapalhando os que já conseguiram melhorar, certo? E não vai melhorar. Ele não vai melhorar. Ele vai entrar em mais sofrimento, certo? Então o que vai acontecer? Acontece essa separação, certo? E essa separação, esses seres são tratados com muito carinho, levados para outras situações que eles estão mais aptos, certo? Para progredir. Inclusive podendo ajudar outros que estão em situações piores do que a deles, certo? Então o todo não trata os seres como números. Ele considera cada um. Então no meu caso, por exemplo, mesmo que eu não chegue a conseguir transmitir mensagens do extrafísico por seres superiores, bem mais elevados, e dimensões muito elevadas, mesmo que eu não consiga chegar a transmitir mensagens de lá, esse processo vai ter servido para mim. E eu, sou um ser que o todo considera. Entendam onde eu estou querendo chegar, certo? Então é isso. Cada ser humano vai ser considerado. O todo não trata pessoas como números. Por exemplo, eu estou dizendo isso porque aqui a gente, nós aqui na 3D, quando nós vamos ajudar as pessoas em uma grande quantidade, que a gente, por exemplo, faz um curso em que vai ajudá-la a sair da depressão, vai ajudar em alguma coisa, da ansiedade, etc., nós costumamos fazer o quê? Nós usamos a estatística, nós oferecemos o curso, algumas pessoas conseguem chegar ao fim do curso e ter sucesso naquilo, no curso que compraram, e outras não, E a pessoa que está oferecendo o curso, como é que ela vai pensar? Ela vai pensar, bom, quantos eu consegui ajudar, Então ela pensa em quantidade, em percentagem, e as outras que não conseguiram, ela pode até tentar chamar, numa outra ocasião, continuar tentando chamar para ajudar, mas ela sabe que muitos não vão conseguir e ela vai ter que deixar ser, entendeu? Deixar simplesmente soltar, Porque a gente não tem controle sobre o outro. A gente tem controle sobre nós mesmos. Podemos ter controle sobre nós mesmos, mas sobre o outro vai depender do outro. A gente tem até um certo controle, através de gatilhos para ajudar as pessoas. A gente usa gatilhos para ajudar as pessoas, mas até os gatilhos também têm um certo limite, na medida que as pessoas começam a ter, como é que eu posso dizer, conseguirem ser aquilo que elas vieram ser, que é mestre de si mesmos. A gente não vai precisar mais. Os gatilhos não vão ser mais necessários para elas, certo? Mas o fato é que mesmo que a gente consiga usar os gatilhos para poder ajudar essas pessoas, algumas delas ainda não conseguirão. E acabaram sendo tratadas como números, Tipo, como se fosse assim. Eu consegui 10 pessoas para ajudar, ajudei 7, 3 não conseguiram, certo? E eu consegui chamar de volta somente 1. Geralmente não acontece assim. Muitas vezes acontece você chamar 10, 3 ou 4 conseguem, vamos dizer 3 conseguem ter sucesso, os outros 7 não conseguem, você consegue chamar, digamos, de volta mais 2, E ainda ficam outros, precisando da sua ajuda e sem ter sucesso, certo? E o que é que você faz? Nada, entende? Você continua calculando como números, como estatística, você continua tratando pessoas como números, mas não porque você quer isso, não porque você gostaria que fosse assim. O que eu estou fazendo aqui neste canal é tentando ajudar as pessoas a se libertarem disso, Poder ter mais autocontrole. Enquanto elas têm mais autocontrole através da expansão da consciência, limpeza de lixos mentais, elas vão se libertando mais para serem mestres de si mesmos e conseguir ter mais sucesso em tudo que quer, inclusive nos cursos em que entram para aprender mais uns com os outros.
Inclusive, voltando ao assunto dos gatilhos mentais, né, meu tá mais ou menos ligado, a gente tem que entender o seguinte, eles são necessários, certo? Mas é a maneira como são usados é que vai fazer a diferença. Agora, quando você aprende sobre os gatilhos e você não somente aprende a ter autocontrole, limpar os lixos mentais, expandir a consciência e ter autocontrole, você consegue também escolher o gatilho que você quer cair, entendeu? Você pode escolher o gatilho que cai. Isso acontece, certo? O que significa? Muitas pessoas vão usar gatilhos para lhe ajudar, mas muitas outras, né? Algumas outras vão usar para lhe prejudicar. Isso acontece, nós estamos na dualidade, certo? Então alguns vão usar gatilhos para lhe prejudicar, outros vão usar gatilhos para lhe ajudar. Então quando você tem essa limpeza mental, essa expansão da consciência, quando você tem essa capacidade de se conhecer, né? E de ter controle sobre si mesmo, você pode escolher, você pode perceber os gatilhos, ter mais percepção também da intenção do outro, porque você fica mais sensível, aumenta a sua sensibilidade quando você também desenvolve, né? Quando você tem a expansão. Então, no caso, você fica mais apto a escolher o gatilho que quer cair, se defender de más intenções. E saber caminhar na direção das boas intenções, porque muitas vezes o lixo mental que a gente tem age contra nós mesmos. Muitos dos meus lixos mentais eram autossabotagem, onde eu negava, onde eu rejeitava coisas que eram boas para mim. E eu não sabia, porque eu estava com lixos mentais tampando a minha visão, certo? Fechando a minha visão. Aquilo era bom para mim e eu não via daquela forma, porque eu estava com lixos mentais. Então, quando a gente expande a consciência, faz essa limpeza e tal, adquire mais sensibilidade e adquire também mais capacidade para perceber o que realmente é. E não se deixa levar pelos próprios gatilhos que você dá em si mesmo, contra si mesmo, certo? Porque um dos piores inimigos do ser humano é ele mesmo. Com a mente. A ferramenta mente é muito poderosa. E ela age contra a gente como uma defesa. Ela quer defender o seu ego, mas ela acaba, às vezes, lhe prejudicando nessa defesa. Por quê? Porque não é a sua alma que está ligada à mente nesse momento, por causa dos lixos, entende? Onde eu quero chegar? Os lixos estão tapando a sua visão para a sua alma. Então você não tem acesso à alma, acesso às suas intuições, e você acaba caindo nos gatilhos mentais, nos seus próprios gatilhos mentais. Porque a ferramenta mente está atuando juntamente com o seu ego medroso e cheio de lixo, para lhe defender de algo que às vezes nem está existindo contra você, que está sendo a seu favor, certo? Eu vou entrar nesses detalhes, eu vou entrar nessas questões um pouco depois, e eu ainda vou escolher algo mais específico para ajudar vocês. Alguma coisa que, por exemplo, uma limpeza de lixos mentais, alguma coisa assim que... Porque a expansão da consciência ela é muito ampla. Ela é isso, ela aumenta a sua sensibilidade, ela lhe ajuda a enxergar a si mesmo, ajuda você a chegar no seu centro. Ela ajuda uma série de coisas, certo? Então, de repente, né, aquilo que parece muito bom para ser verdade, né, é bom para ser verdade. É verdade, mas você não está conseguindo enxergar. Então, aos poucos, eu vou ter que aproximar você. Então, para isso, eu vou ter que primeiro me preocupar com pequenas coisas em você, para depois grandes coisas, entendeu? Como é que é? Vocês não vão por conta do lixo mental. A gente fica muito bom para ser verdade, não é isso. Não acredito no que eu estou vendo. Isso chegou até mim. De repente você atraiu isso por merecimento, você não se acha merecedor. Por que você não se acha merecedor? Você não se acha merecedor por causa dos lixos mentais, de traumas, de coisas que você passou. Às vezes você chegou a acreditar em coisas e depois descobriu que não era bom para você. Então isso acumulou em você um lixo mental de desconfiança. Você passou a não acreditar mais quando uma coisa é muito boa. Certo? Então, você precisa se livrar desses lixos, precisa acabar com a autossabotagem para poder enxergar melhor e poder ver que esses tesouros estão bem aí na sua frente. E vou dizer mais, nem precisa ser através de uma outra pessoa. Você mesmo pode acessar esses tesouros. Você mesmo. Entendeu? E eu estou usando a analogia do tesouro porque eu sei que muita gente busca. Sempre pensa muito, sempre vê
as coisas boas em forma de tesouro, né? Então eu tô usando essa analogia por isso, né? Mas o que é mais sutil é muito melhor, certo? E você vai descobrir isso à medida que você for se sutilizando, se tornando mais sensível, você vai ver que aquilo que é menos material é o melhor. E é o que leva mais a você mesmo, o que leva você até a vibração melhor e a tudo mais. Mas existem diversos caminhos. Às vezes você pode chegar a essa sutilização através de meios mais grosseiros, como realizações materiais. Você começa a se sentir mais feliz e isso vai ajudando a sutilizar um pouco a sua energia. Então existem outros caminhos, até caminhos materiais para isso, certo? Mas, assim, a expansão da consciência, ela já abrange tudo isso. Ela já faz você ir pelo caminho do meio, que é justamente a união do yin e yang, é justamente a união do espiritual com o material, do sutil com o denso, certo? É a junção, é a transmutação da dualidade em unificação, é a unificação da dualidade, isso é a expansão. E você tem abertura para todo o conhecimento, para todas as possibilidades que você possa, as melhores possibilidades, a sua melhor versão e as melhores possibilidades que você puder atrair e que você escolher para a sua vida, certo? Então realmente a expansão da consciência é esse tesouro, é o bom demais para ser verdade, mas é a verdade, certo? Só que você vai descobrir isso aos poucos. Eu não consigo mostrar isso para você sem que você veja por si mesmo. E eu vou tentar fazer isso aos poucos, porque eu sei que da maneira como eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para um público, né? Para todos, para que todos que puderem, que estiverem em condição de se chegar, né? Que tiverem condição de se aproximar, se aproximem e vão recebendo na medida que estão podendo receber. É isso, porque os processos são assim. Tudo que é bom leva tempo, dizem, né? É como se fosse isso. É algo realmente muito bom. E leva tempo porque, claro, para alguns é menos tempo do que outros, depende dos processos, depende da quantidade de lixos que a pessoa acumulou, do tanto de sofrimento que ela passou na vida, que acumula mais lixos, né? Depende de uma série de coisas, depende da força que ela já tinha, depende de muitas coisas. Então, o fluxo não é igual para todo mundo, né? Assim, cada pessoa tem o seu processo, certo? Então, eu estou aqui oferecendo, né, no meu canal essa oportunidade das pessoas conhecerem mais sobre isso e se aproximarem para receber os pedaços que eu puder, essas coisas específicas que eu vou oferecer depois, né? Eu vou também querer saber de cada um de vocês que estão se aproximando qual é a necessidade de cada um. Eu vou precisar saber, então eu vou criar um grupo no Telegram e eu vou fazer perguntas para vocês e eu quero que vocês digam, né, respondam e aqui mesmo nos comentários também, eu não vou precisar ser somente no Telegram, eu vou querer ouvir vocês aqui nos comentários e eu vou começando a descobrir qual a necessidade e eu vou conseguindo construir algo que eu possa oferecer a vocês e possa ajudar vocês nessa construção, nesses processos que levam a essa expansão, que vai libertar vocês, que vai levar vocês a si mesmos, a serem mestres de si mesmos e a construírem a vida que vocês quiserem, a terem. É o rumo ao paraíso. É esse muito bom para ser verdade mesmo. Acreditem ou não, em algum momento vocês vão acreditar. Em algum momento isso vai estar disponível para a sua visão, certo? Eu hoje, assim, já amanheci, já cheguei a um nível com os olhos bastante abertos e o meu terceiro olho está abrindo cada vez mais e eu já, como eu falei, em uma parte desse áudio, já estou em condição de ajudar e mesmo que eu ainda esteja em processos maiores. Eu estou agora em processos superiores, digamos assim. Existem processos menores, né, os médios, e eu já estou em processos superiores agora. E eu já devia estar há bastante tempo, já quando eu estava nos processos médios, eu já devia estar fazendo isso, mas tudo está certo, né, tudo está certo. Eu estou aqui e estou fazendo. Estou muito feliz com isso. Bom, então eu vou parar por aqui, depois eu faço outro áudio, outro vídeo, vamos lá, a gente vai continuando, né? Um abraço fraterno bem carinhoso e até o próximo vídeo.